noite. São 8 horas. Vamos começar a nossa live de hoje. Boa noite, Pati. Vamos chegando, Michele do Canadá. Muito bem. Boa noite. Como vão todos e todas? Vamos entrando, dá apenas alguns segundos para todo mundo que estava esperando aí chegar, poder entrar e a gente começar nosso papo, como sempre nas quintas-feiras. Muito bem. Firmina, como vai? Boa noite. Maria do Carmo, muito bem. Pessoal muito querido, Tarcísio. Aí, bem, gente, a live de hoje é uma live bem especial, com muita alegria, né? A gente vai fazer uma live em dupla, eu e o nosso querido, também dirigente da Quinta de Luz, Márcio França, para a gente trocar uma ideia aqui sobre um conhecimento atualíssimo, né? Uma discussão que vale a pena a gente dar atenção a ela. Deixe-me ver aqui. O Márcio França já está pedindo aqui a entrada. Vamos ver se eu acertei, Márcio. Está aguardando. Joia! Ah, meu amigo, que coisa boa! Boa Boa noite! noite. Boa noite. Muito bem, seja bem-vindo. Márcio, querido, eu Obrigado. gostaria que você fizesse as honras da oração de abertura do nosso encontro de hoje, pode ser? Pode, com certeza. Fique à Vamos lá. vontade. Boa noite a todos. Como é de praxe, né, no nosso trabalho, a gente sempre precede, né, o que a gente conversa aqui com a oração. Então vamos sintonizar aí esse plano maior que nos inspira, que nos rege, que nos coloca numa posição de assistência para essa missão linda que a gente abraça, né, de divulgar a doutrina amada dos Espíritos, a doutrina espírita. Vamos lá. Celeste amigo Jesus, rogamos a Ti e ao mundo maior que nesta noite nos ampare, nos protege, nos inspire, para que possamos, da melhor forma possível, cadenciar de uma forma bastante coerente, ordenada, inspirada por vocês, as informações que a gente preparou com muito carinho, trazendo aqui para a live desta noite. Então vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrando de todos os males, pois teu o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, amigo. Graças a Deus. Amigo, tá me ouvindo bem? Tá bem enquadrado aí? Tá bem. Para você tá ótimo aqui também. Tá excelente. Então, os comentáriozinhos assim na frente da tela, mas faz parte do nosso encontro, essa interação com todo mundo, né? Muito bem. Ainda bem, ainda bem que é assim, né? A gente se sente pelo menos acolhido. Exato. Muito bem. Agora entrou uma figura aí que estava cobrando alguma coisa da gente hoje, né? Os parabéns, né? Então, Exatamente. parabéns, Alexandra. Tudo de bom, viu? Deus abençoe. Mais um ano de vida, mais um ano com a gente nessa luta bem firme, tá? Vamos em frente. Vamos embora. Miguel, a gente Inclusive, inclusive, hoje era dia dela fazer a live, né? Mas é, aí, né, pela nossa escala, né, pela nossa organização do nosso calendário, era para ela fazer. Aí, obviamente, a gente assume aí essa responsabilidade de substituí-la, né, para presente ela, deixando ela livre aí
com as pessoas que tanto amam e comungando com a gente, que a gente também ama muito, né? Isso. Amém. Muito bem, amigão. Antes de você entrar, eu estava falando a respeito da atualidade desse tema que a gente está trazendo hoje. E que eu tive a alegria que você me apresentasse, né? E aí nós mergulhamos. Você já vem no estudo há algum tempo com essa referência e me apresentou e nós mergulhamos aí juntos nessa empreitada, né, de conhecimento. É Muito verdade. interessante, por sinal, e alegre. Veja, então, quando eu estava com a Paty Marinho, eu coloquei o título da nossa live hoje, Revolução Espírita. Depois eu olhei assim, pô, pode ter soado muito forte, pode soar muito forte, né, esse termo, revolução. Mas aí, esclarecendo que tem tudo a ver com o que a gente traz hoje para todo mundo, esse título, né, dado a live de hoje, é o título de uma das obras que a gente vai trazer a reflexão sobre ela, né, sobre elas. Um livro do Paulo Henrique de Figueiredo, intitulado justamente Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. Então, aí, Márcio, eu fui lá nos dados históricos aí mais profundos do início desse estudo do Paulo Henrique Figueiredo. E aí, assisti um vídeo com ele, para quem queira, tem vários vídeos dele na internet, no YouTube, e ele falou justamente do início do trabalho, onde ele era um jovem espírita, né, frequentador, trabalhador de um centro espírita, e ele se interessou pelo magnetismo justamente porque ele leu um artigo da revista Espírita que falava do magnetismo, trazido pelo Mesmer, e questões trazidas pelos próprios espíritos no livro dos espíritos, que fala a respeito dessa prima irmã, né, do espiritismo, que é a doutrina do magnetismo. E então, na questão do livro dos espíritos mesmo, e no artigo, o Kardec ele traz que ele não desenvolve o magnetismo dentro da codificação espírita, pois o magnetismo já é fundamentado, já é toda uma doutrina, ele teria que trazer uma segunda doutrina para dentro da que ele estaria desenvolvendo, né? E aí chamou a atenção do Paulo Henrique de Figueiredo e ele foi perguntar, muito curioso, né? Um pesquisador, enfim, ele foi perguntar no centro onde ele trabalhava sobre o magnetismo e ele viu que as respostas não eram satisfatórias, né? Não eram respostas ali completas dentro daquilo que o Kardec tinha dado tanta importância, né, quando falou a respeito do magnetismo. Então ele foi buscar, ele foi pesquisar, né? Ele foi atrás das fontes e ele chegou justamente ao primeiro livro de toda essa obra, que são vários, né? A gente vai falar, mostrar isso, essa. E aí ele escreveu justamente esse primeiro livro, Mesmer. Estamos aí juntos, né? Como sempre. É o Mesmer, né? A ciência negada do magnetismo animal. Exatamente. Então, para escrever, é incrível essa obra do Paulo Henrique de Figueiredo. Foram traduzidos 19 livros da língua francesa, de língua francesa, né? Foram traduzidos, porque ele não encontrou material aqui no Brasil, mas aí, salvo engano, um médico que trabalhava, professor de medicina, né? Trabalhador também, Exatamente. se propôs se você trouxer as obras, a gente traduz aqui. Eles traduziram 19 livros, inclusive a terceira parte desse livro é uma obra na íntegra. É uma obra escrita por Mesmer, que fala sobre o magnetismo animal, na íntegra. Então, vale a pena conhecer, né, esse
é o primeiro livro da obra do Paulo Henrique de Figueiredo. E justamente esse livro fez com que ele tivesse contato com uma outra pessoa, com a Simone Privato. A Simone é uma diplomata brasileira que trabalha no Uruguai, em Montevidéu, e em contato com a Federação Espírita Argentina, aí é onde começa todo esse assunto que a gente está trazendo hoje. Que, em contato com a Federação Espírita Argentina, ela tem a informação de alguém que esse alguém percebeu uma alteração na obra da Gênese, né? Alterações, na verdade, em pontos, né? Na obra da Gênese, que seria a quinta, né? A quinta obra do Pentateuco principal, que da codificação espírita. Então, onde estariam essas mudanças? Justamente entre a quarta e a quinta edição. Então, Exatamente. aquilo chamou muito a atenção da Simone Privato, porque a, a França ela tem uma lei que rege a propriedade intelectual que proíbe, tá? Proíbe a adulteração de qualquer obra cujo autor já tenha desencarnado. E o Kardec ele só publicou uma edição da Gênese, de todos os livros, né, da codificação. Então, como poderia a quinta obra, em relação à quarta, sofrer adulterações, alterações, na verdade, se o Kardec já tinha desencarnado? Então, aquilo chamou muito a atenção da Simone Privato, e ela tirou um mês de férias, tem que estar muito focada na missão, né? Pegou um mês de férias, foi para Paris e passou um mês pesquisando os artigos na biblioteca pública e no acervo nacional, salvo engano. Exatamente isso. E aí ela escreve um livro lindo, é o Legado de Allan Kardec, da Simone Privato. É um livro que tem assim fotos de trechos completos da obra do Kardec escrita por ele. Então, ela tanto ressalta as alterações que foram feitas, quanto ela tira foto e publica no livro, da parte da publicação original. Né? Então, ela escreve o Legado de Allan Kardec. O Paulo Henrique de Figueiredo vai atrás das fontes que trazem essa junção do magnetismo e espiritismo, e aí eles se conhecem. Né? Alguém em comum os apresenta e eles se conhecem. E daí é que desenrola toda essa pesquisa, né? Todo esse trabalho fantástico que tem trazido o reforço, né, para nós do que é a Revolução Espírita. Nós estávamos falando hoje, né, Márcio? Que não é nenhum tipo de dissidência dentro do meio espírita. Não é nada disso. É o que o Kardec conseguiu revolucionar com o seu trabalho. Né? Então, é interessante o livro A Revolução Espírita, aí seria o segundo livro do Paulo Henrique de Figueiredo, né, dessa obra do Paulo Henrique de Figueiredo, e aí já tem a Simone Privato, já tem os pesquisadores que se envolveram, já tem... Aí eu vou deixar para você contar, porque foi emocionante aquilo que você me falou hoje, né, lembrando de um outro livro seguinte. Então, aí eles já estão envolvidos e eles trazem assim, quem foi Kardec, o trabalho dele, o trabalho dentro da ciência pedagógica, a importância dele para o desenvolvimento da pedagogia no mundo ocidental, o quanto ele se dedicou ao espiritismo, quem estava, né, no seu entorno, eles vão um por um, os textos de Kardec, junto com o Leon Denis, com o Camille Flammarion, com o Gabriel Delany,
Então, eles fazem um apanhado, é um livrão, né? É só esse Revolução Espírita, ele tem, eu acho, mais de 600 páginas, ou 627 páginas. Exatamente. Então, eles vão falar justamente do contexto da França na época, né? Todo o contexto da França, quem o Kardec contatou para o desenvolvimento. Uma coisa interessantíssima é quando ele fala das mesas girantes, que foi um fenômeno que começou nos Estados Unidos. Né? E depois ele foi para a Europa, mas inicia nos Estados Unidos, exatamente. Aí ele não ganha muita força, não ganha muita atenção, mas aí o Kardec ele traz uma fala interessantíssima no livro, num artigo da Revista Espírita, que ele diz assim: o que me chamou a atenção foi o fenômeno, porque naquela mesa que girava, poderia estar a explicação do universo, de por que os planetas giram em torno do Sol, por exemplo, porque os planetas têm a sua órbita. Poderia estar ali a explicação do universo. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu lembrei do Stephen Hawking, que ele escreve O Universo na Casca de Nós, né? Ele Exato. observa a casca de nós, a teoria do universo pode ser explicada a partir de que o todo está em tudo. Tudo com E tudo. aí, quando ele vai pesquisar, os próprios espíritos, quando ele pergunta quem são vocês, aí eles respondem espíritos. Né? Então, o Kardec ele nunca foi atrás do sobrenatural. Né? Ele foi justamente atrás de desenvolver a ciência. E é isso que o Paulo Henrique de Figueiredo traz na obra dele aí na Revolução Espírita. Então, Perfeito, perfeito, Alex. vale a pena, né, conhecer. E esse trabalho tem se desenvolvido, eu já tinha falado em outra live, mas aí eu quero mostrar, Márcio, que é justamente a edição da Gênese, que eu acredito que até você vai desenvolver mais um pouco sobre isso, a edição da Gênese que referente, não é, à obra original, que ela foi lançada no dia que eu apresentei aqui, eu falei Federação Espírita Allan Kardec, mas não é. É Federação Espírita André Luiz, André né? Luiz, É exatamente. André Luiz, a qual o Paulo Henrique de Figueiredo é, transferiu toda a autoria de sua obra, né? Ele não fica com R$ 1 do que ele vende de livro, é tudo transferido para a Federação Espírita André Luiz. Muito bem. É Então, isso mesmo. essa obra da Gênese, que compra, a minha acho que eu comprei na Amazon mesmo. Em qualquer Isso, local isso. de livros, você consegue. Ela vem, tem as explicações no início, mais uma vez, o gostoso é que é muito detalhado, né? Todo livro que você pega, ele explica o porquê, ele aponta os pontos, ele traz aí à luz aquilo que, que conecta, né, o espiritismo à ciência. Então, quando a gente fala na condição evolutiva do espiritismo, que é a sua vertente científica, aí a gente tem o magnetismo, né? E quando a gente fala na condição permanente do espiritismo, no seu braço de permanência, que é o filosófico, a gente tem o moral, e aí eu vou deixar para que você fale a respeito dele. Mas por que a importância desse trabalho do Paulo Henrique de Figueiredo? Porque ele traz justamente o primeiro livro, o Mesmer, ele traz justamente a conexão com um dos papéis fundamentais da Gênese, que é trazer à luz o braço científico do Espiritismo. Né? Perfeito. Então, Perfeito. a Gênese, em minha opinião, ela é uma a grande força, né, teórica dentro da codificação espírita de conexão com a ciência, né? De conexão com a ciência.
E essa ciência, dentro do espiritismo, tem tudo a base do magnetismo, que é a cura dos espíritos, né? Que é a possibilidade que os espíritos encontram em nós de exercer a cura. E aí, essas pequenas partes adulteradas justamente feriam essa conexão, se a gente Exatamente. fala da Gênese. Mas aí, nesse encontro, onde eles tiveram a possibilidade, fizeram esse grandioso trabalho de trazer a Gênese original de volta para nós, aí é que começou, né? É a ponta do iceberg A só. ponta do Aí eu vou iceberg, deixar para exatamente. que você desenrole aí, amiga. A gente vai trocando figurinha aqui. Pode ficar à vontade. Veja, o interessante a gente lembrar é que Kardec, antes de escrever a codificação, ele era um estudioso do magnetismo, ele já estava há mais de duas décadas trabalhando com magnetismo, né, fazendo ciência, e por isso que ela embasa, né, a fundamentação da doutrina espírita. E quando você lê de verdade e você se apropria através de estudo da doutrina espírita sem entender o magnetismo, existem muitas questões que ficam à parte do entendimento. Né? Quando você entende o magnetismo dentro do espiritismo, o espiritismo dentro do magnetismo, elas se coadunam, elas se completam. É impressionante. É o pingo no i. Né? É a forma de realmente clarear e você entender a amplitude do trabalho do que Kardec traz. Porque você lê um sem o outro, fica muito vago algumas questões. E o interessante que quando a abordagem lá da semana privada que você falou, tanto o Paulo Henrique Figueiredo, eu acho que é importante a gente que traz essa informação, enaltecer o esforço que eles fizeram particular, né, Uhum. do próprio bolso, né, um grande compromisso com a obra espírita, né, com a essência do espiritismo, tanto ele quanto ela. Veja, a Simone, inclusive, tem um filho deficiente, deixou o filho com o marido, que também é um diplomata, né? Aí parte para passar um tempo fora, num grande esforço pago do bolso, né? Então, é você realmente acreditar naquilo e ter a consciência da verdade, trazer a verdade. E o que é importante que a gente traga, que assim, hoje, o que a gente traz na nossa fala, que é aquilo que você acabou de dizer, a revolução espírita, não é que existe uma revolução dentro do espiritismo, né? Mas o espiritismo que ele provoca uma revolução a partir de um novo entendimento, uma nova percepção que a gente tem da vida. E eles Uhum. foram cruciais no processo da adulteração, escolhendo a Gênese, porque é esse braço, né, que é a Gênese, que é o fechamento da codificação, da fundamentação, que traz a visão da ciência para dentro do Espiritismo. Então, Kardec, quando começa lá no Livro dos Espíritos, aí vem com as demais obras da codificação e faz esse o arregimento final, né, com a obra da Gênese, ele trabalha justamente o magnetismo, ele inicia as questões da ciência, né, e fazendo Uhum. justamente o link de tudo isso. E faz o Uhum. fechamento também com uma coisa que é muito interessante, que foi um dos motivos, né, desse ataque que tentaram fazer, porque assim, é como a gente aprende, né, a verdade ela não é obscurecida por muito tempo, né, e aqui, assim, a nossa intenção hoje não é se deter no conflito, se deter na questão, mas trazer que houve um fato, né, que isso precisa ser conhecido, e que Uhum. interessante que eu conversando isso com um grupo de amigos essa semana sobre esse tema, e esse colega ele me disse, Márcio, é tão difícil ler a Gênese, aí eu expliquei, disse, a dificuldade da Gênese é porque ela foi adulterada, né, e a adulteração foram mais de Uhum. 425 adulterações no livro, Olha só. fazendo, veja só, mais de 425 adulterações, tirando, tirando alguns temas, tirando algumas temáticas, modificando o entendimento de outros, cortando pela metade o raciocínio de outros, para justamente promover a dúvida. E, Modificando a pontuação, né? A pontuação, a interpretação, o entendimento. exato, exato. Eles mexeram, inclusive, na ordem, né, dos textos, e aí, realmente, quando você lê a Gênesis da quinta edição em diante, até o resgate da edição da primeira até a quarta, que são as originais, você, de fato, você fica, né, meio perdido em várias das questões. E
o que é interessante, assim, a sacação desse ataque, que, assim, a gente precisa lembrar o seguinte, Alex, eu fico cada vez mais feliz, grato à espiritualidade, com a forma como eles nos regem. Veja, que a gente, enquanto trabalha numa condução pedagógica da Quinta de Luz, a gente se reúne, a gente tem toda uma tratativa entre nós, a gente leva para a espiritualidade, né, a gente aprova todos os nossos trabalhos pedagógicos com a espiritualidade, tudo que a gente vai trazer. Né, isso é tudo muito cadenciado com um plano maior. E quando chegou esse material para mim, eu fiquei impressionado, porque ele chega no momento onde a gente tem a oportunidade da compreensão. Esse ano a gente traçou com metodologia para os trabalhos da Quinta de Luz a ciência espírita, né, lá atrás. E até então a gente não tinha abordado nada disso. Né? A gente não tinha entrado, né, com esse viés de informação. E aí você vem brilhantemente nas suas lives, trazendo a pontuação da ciência espírita. Você é um especialista nisso, e assim, amigo, eu tiro meu chapéu para você sempre, minha admiração por você é muito grande. Aí você pega a Alexandra, que vem com a parte do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, essa parte psicológica, mas com viés científico, porque é o que está embasando o nosso trabalho. Você traz, João, na fundamentação, né, da nossa doutrina, no tríplice aspecto, né, explicando que o espiritismo não é uma religião, o espiritismo, né, ele é uma ciência filosófica, né, é uma filosofia de base científica com implicações morais, né, nesse tríplice aspecto. E aí ele traz a questão histórica, ele fundamenta o lado humano das questões psicológicas, antropológicas, né, que fazem com que a gente entenda, certo, a propositura que essa nova consciência, que essa revolução que o Espiritismo promove, né, nesse novo olhar, na verdade, o olhar mais exponenciado, né, para a nossa vida, e aí você vai vir nessa cadência da espiritualidade, aí eu venho com as leis morais, né, e aí fecha, né, esse contexto, porque a lei morais ele remete justamente às leis naturais, aquilo que está dentro da nossa consciência. E aí, quando você começa a ligar, né, botar os pontos, né, os pingos nos is, quando você começa a ligar nesse grande quebra-cabeça da informação, chega uma obra, né, de aspectos bem relevantes, né, aí vem a autonomia espírita, vem a revolução espírita, né, vem o magnetismo, de uma forma que a gente já teve a consciência preparada para receber esse tipo de informação. Então, assim, eu fico realmente muito agraciado e me impressiona muito a regência da espiritualidade sobre nós, como ele nos inspira, né? E o quanto a gente tem se esforçado para buscar a fundamentação de uma forma que traga a essência do espiritismo. E quando esse movimento que a consciência disso tudo sempre teve no espírito, né? A gente viu isso nas leis morais, a gente tem visto isso nas lives de todos nós. E entender que essa consciência está dentro de nós faz parte de um processo de resgate, de aprendizado do que está lá estruturado na nossa alma. E quando eles atacam, o que eles fazem realmente, as modificações lá na Gênese, eles são cirúrgicos, eles são estratégicos. Primeiro que tentaram, de uma forma externa para dentro do espiritismo, durante muito tempo, esse ataque, desde o início, né? Márcio, e não conseguiram, né? Tem uma questão importante aqui, que aí a tua fala, que a Janaína Jatobá, ela pergunta assim, ó, o que justifica as alterações feitas entre a quarta e a quinta edição da Gênese? Acredito que a pergunta também seja o porquê entre a quarta e a quinta, né? Eu vou falar. Essa questão temporal, né? O tanto que eles tentaram e só conseguiram... Exatamente, porque o movimento, ele vinha de fora para dentro, e não conseguiam. Né? Porque quando Kardec ele faz os estudos, e ele lança esses estudos, ele publica o estudo, trazendo, né, a humanidade as informações, ele foi muito atacado. Né? A gente que fez os estudos lá na Quinta de Luz, né, da história da época de Kardec, de como precedeu, né, e como aconteceu toda essa estruturação. E isso é muito bonito, que vem muito bem explicado nesse livro,
né? Desde a história de vida de Kardec, um filósofo, um educador, né? Um cientista por natureza, como ele foi preparado, uma vida preparou ele. Eu fiz até acho que uma live falando sobre isso, aqui na Quinta de Luz, sobre a vida de Kardec. E quando eles tentam de fora para dentro e não conseguem, foi o tempo de um amadurecimento e de uma expansão da informação. E olha que interessante, no início, Kardec foi avisado, eu acho que em 1857 ele foi avisado pela espiritualidade que haveria esse movimento, né, de ataque e de adulteração, mas que a regência da espiritualidade sobre a disseminação da obra, ela ia acontecer, certo? E que esse ataque também iria acontecer e viria de dentro do Espiritismo. É quando chega na quinta edição, o tempo da quinta edição, já no período pós-Kardec, porque ele não permitiria isso, então foi necessário o desencarne de Kardec para poder eles fazer esse movimento. Mas Rustang, que era um dos discípulos de Kardec, que participou da fundamentação da obra, ele cria os quadros do Evangelho, lá de Rustang, né, em paralelo, que contrapõe a fundamentação que Kardec traz. E com a morte de Kardec, ele associado com outros dentro do Espiritismo, certo? Inspirado. E aí, assim, eu vou ser bem, assim, tranquilo de falar por uma questão de uma necessidade de linguagem mais acessível. Então, inspirados por forças espirituais contrárias ao bem, que não tinham interesse, né? Que tinham interesse de não permitir a propagação das informações, né? A disseminação dessa revolução que o Espiritismo provoca na consciência. Eles, de fora para dentro, não conseguiram, então começaram a inspirar, né? Começaram a influenciar pessoas do meio espírita, tentar minar a base, mas verdade nenhuma, baseada em fatos científicos, ele fica obscurecido por muito tempo. E quando Kardec ele é informado pela espiritualidade, ele faz cartas, ele faz escritos, né? E coloca aos cuidados de Camille Flammarion, de Gabriel Delany, né? Ele coloca a esposa, Amélie Gabrielle, né? No intuito de proteger esse acervo para que mais à frente, certo? Ele pudesse ser evidenciado justamente esse ataque. E outra coisa que é muito interessante, que com o passar do tempo, aí vem a figura de Canuto Abreu, que é um dos maiores estudiosos do espiritismo. Isso. Né? Porque, assim, quando Kardec ele coloca para esse grupo do qual ele confiava, inclusive na esposa, e vem a Segunda Guerra, né, Mundial, né, vem o ataque nazista, que rouba uma parte dessa obra, ela começa a se espalhar. Né? Ela começa a se espalhar a guerra em Paris destrói parte da obra também. Parte da obra, desse acervo, que é gigantesco, e aí começa a se espalhar no mundo a existência dessa adulteração. Porque a coisa foi muito planejada no desencarne de Kardec, na forma de que até a gráfica da qual ele fazia a publicação das obras, né, fundamentais, envolveram, né, uma nova gráfica que contou uma nova história, né? Enfim, é importante ler o livro para pegar esses detalhes, porque é tanta coisa, é tão rica a história, que se a gente for aqui, a gente vai passar 10 horas, no mínimo, contando esses fatos. Aí, Márcio, interessante também, eu gostaria só dessa observação, é que essa tentativa já existia com o Mesmer, né? O Mesmer foi ridicularizado. Ele, médico inteligentíssimo, né? Ele foi execrado da Academia de Viena, né? Porque ele trouxe a ideia do magnetismo animal. Então, o Mesmer, ele já foi empurrado para o interior, faleceu numa cidade muito pequenininha, médico dessa cidade pequena. Então, justamente por ele ter trazido essa inovação um pouco antes de Kardec, né? Que é 1700, 1700, por aí. Então, desde o magnetismo, né, já haviam esses ataques.
Ou seja, aquilo que eu acabei de falar, a consciência que ainda se compraz, né, contrária ao bem, ele usa do expediente do que eles têm de recurso para tentar combater a evolução da humanidade. Isso aí é histórico, né? Porque se essa consciência, essas informações, essas leis naturais estão no espírito, há muito tempo esse movimento de despertar ele já vinha sendo produzido em várias eras da humanidade. E aí Kardec, quando traz isso e materializa através da fundamentação espírita, né? Aí quando vem o desencarne dele, aí acontece realmente, propriamente dito, esse ataque. E que ataque foi esse? Veja como eles são cirúrgicos, como eles são estratégicos. Primeira coisa. Tem algumas pessoas que estão nos vendo que talvez não compreendam direito o termo ataque. Antes da tua explicação, tu poderia rapidamente O ataque que eu falo é o seguinte, a movimentação que foi feita estrategicamente para impedir a disseminação do espiritismo, isso a gente está chamando de ataque, foi um movimento estratégico, coordenado pelas forças espirituais contrárias a essa disseminação. É isso que a gente chama desse ataque, que é essa adulteração. E veja como eles foram cirúrgicos, como eles foram estratégicos. Primeira coisa que eles fizeram, pegaram a Gênese, né, escolheram justamente esta obra, né, porque as outras obras já tinham um tempo, né, que Kardec já vinha trabalhando todas elas. Essa foi a última obra de Kardec neste sentido da fundamentação. E aí eles pegam, porque ela é como você falou no início, ele é o link, certo? Entre a ciência, né, que faz todo o embasamento da ciência com a doutrina, mostrando que o espiritismo ele não é uma religião, ela é uma doutrina. Repetindo, uma doutrina filosófica de base científica com implicações morais, né? E o que é que eles fazem? Eles vão lá, adulteram e retiram trechos. Com que intenção? Primeiro, escondendo a parte científica, certo? Tentando igualar a doutrina a religiões que usam, né, de dogmas de fé cega, né, para que, sendo a doutrina espírita mais uma, certo? Vista como uma religião, que isso é uma das coisas que eles promovem, é tirar a fundamentação científica, é tirar essa visão da ciência, do fato científico que faz parte, é inerente à doutrina, transformando ela na religião. Isso é o primeiro ataque. E aí, tornando igual, certo? Eles dizem assim, é mais uma, para que ela se perdesse força ao longo do tempo. A outra questão, que eles fazem uma abordagem que realmente cirúrgica. Veja, quando a gente estuda a essência do espiritismo, a gente aprende que no espiritismo a fé ela é raciocinada, lá é cega, é dogmática, né? As outras religiões que trabalham a coerção da massa. Então, historicamente, já se vinham, historicamente e culturalmente, né, no meio religioso, já existia, e aí João falou muito bem na live histórica dele, né, fazendo esse comparativo da doutrina com as outras religiões, a metodologia que era usada, certo, como uma forma de coerção de massa. E o espiritismo ele trabalha justamente o contrário, ele trabalha o livre pensamento, o livre agir dentro de uma consciência evolutiva para a visão deles, para tentar deturpar, certo? Obscurecendo a questão da ciência, transformando ela em religião, fazendo com que a religião fosse mais uma religião de fé cega, né? E não de fé raciocinada. E dentro do propósito, né, que o Espiritismo ele se compraz, é justamente mostrar que nós nascemos simples e ignorantes, com o passar do tempo nós vamos adquirindo, através de um esforço individual, o desenvolvimento do intelecto e da moral. Ou seja, nós somos senhores de si mesmos. Existe a nossa individualidade espiritual, certo? E essas religiões, elas oprimem através de quê? Da heteronomia, que você também abordou muito bem em uma de suas lives, através da força, certo? Da coerção. Para esse tipo de religião, se você é bom, você vai viver eternamente na felicidade. Mas se você for mal, né? Se você for mal, você vai pagar o resto da vida. Então, que Deus é esse? Que cria uma consciência,
certo? E joga a responsabilidade nela para que ela decida se ela vai ser boa ou mal, e ele passa a ser o juiz e joga para o castigo ou para a felicidade. Não tem muito sentido, né? E ele explica na obra justamente isso. Nas primeiras encarnações existe a nulidade da consciência, a gente é regida pelos instintos. E conforme a gente vai aprimorando e vai desenvolvendo a consciência, o intelecto, a gente vai criando a coisa chamada livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma conquista da alma, certo? Permitida por Deus, mas não dada por Deus. Porque se ele desse, a gente seria uns bonecos de manipulação, que não é isso o propósito da nossa consciência. Escolher os seus prediletos, né? Escolher os seus prediletos e aqueles concedeu o livre-arbítrio, a outros não, né? Veja, e imagine, uma das coisas que pregam dentro do dogma é que quando a ciência ela chega nas questões de abordagem, né, da consciência para determinadas religiões, eles usam o dogma como escudo. Não, é assim porque é assim que está nas escrituras, que estão nos livros, que estão nisso e aquilo. Ou seja, é uma forma de dizer, epa, não avança por aí. E durante muito tempo, né, pela opressão cultural, social, isso foi engolido goela abaixo. Mas como sempre teve na nossa consciência, e aí é impressionante a regência da espiritualidade, que traz Kardec, numa época onde a França, que era o país que regia todas essas movimentações, né, sociais, filosóficas, científicas, aonde esse tipo de religião ele estava perdendo força, certo? Pelo exagero, né, com que já se percebia dessas manipulações. O materialismo, por outro lado, também, que é uma força contrária, ela se desassocia, e o materialismo querendo impor também a irracionalidade, dentro de uma lógica de racionalidade, e aí o que é que ele faz? Ele também vai perdendo força. Aí vem o momento oportuno de se trazer à luz de uma consciência que diz: nós somos seres individuais, nós fomos programados para um processo evolutivo, que não existe pena, que não existe castigo, que não existe recompensa, mas sim atributos que são inerentes ao que eu desenvolvo enquanto intelecto e moral, que são consequência das minhas escolhas, né? Que não existe pena, né? Aí vem a grande sacada da temática da autonomia espírita, que é mostrar que, através do meu esforço, da forma como eu me relaciono nas múltiplas encarnações, eu vou conquistando esse caminho de felicidade. Márcio, só esclarecendo para o pessoal que não está vendo, o livro Autonomia Espírita, aí ele é o terceiro livro da obra do Paulo Henrique de Figueiredo. Né? Então, ele é temos o Mesmer, o Revolução Espírita, e o terceiro livro é o Autonomia Espírita, a história jamais autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Então, ele vai falar justamente sobre isso que o Márcio está dizendo. Perfeito, perfeito, Alex. E aí, veja, o que é que o Espiritismo prega? Né? A expansão da consciência, e isso ele na Gênesis, isso é retirado, né, da parte interpretativa, quando trata disso, o conhecimento da vida além da matéria, a forma como a gente se relaciona com a divindade, o livre pensamento, o livre agir, né, essa conexão direta que a gente tem com o plano espiritual, e eles vão cada vez mais, né, de uma forma estratégica, e é importante a gente conhecer a forma como foi feita para a gente entender, né, o impacto que isso causa, certo? No entendimento da essência espírita. Porque quando a primeira coisa que eu desassocio a ciência, eu já quebro um grande elo, né? E a gente vê desde muito tempo essa briga entre religião e ciência, né? Que a gente já abordou aqui em lives, a gente aborda nas aulas lá na Quinta de Luz, mostrando justamente que faltava esse elo de conexão que a Gênese traz, que foi suprimida nesse movimento. E o grande fator que para mim é importante trazer, que essa percepção do livre-arbítrio como uma consequência de uma conquista da nossa individualidade. Né? E aí é quando a gente entende, certo, a força da nossa essência e o propósito da nossa vida. E aí, Alex, como você falou,
esse Deus que julga, esse Deus que questiona, né? Na visão deles, né, existe só uma vida, né? A gente vem, encarna, e essa única vida ela vai definir como é que vai ser todo o meu futuro, né? E não é assim. Veja só, tem gente que vem fisicamente são e tem gente que vem com limitações físicas. Tem gente que escolhe determinado sexo para encarnar, determinada cor para encarnar, e eles pregam tudo isso como pena ou castigo. Ou seja, se a gente está dentro de uma propositura, né, de consciência, tudo isso não existe. Tudo isso é reflexo de escolha. Veja, uma das coisas que eles fazem com isso é tentar igualar as religiões. Mas o que, na verdade, ocorre é o seguinte, a gente faz escolhas para encarnar lá no plano lá da erraticidade, certo? Que essas escolhas, elas definem um objetivo evolutivo. Na verdade, a gente não entende isso dentro da consciência espírita. Quando eu vou encarnar, eu traço para mim, dentro de vamos adotar uma média de idade de 80 anos. Então, nos 80 anos que eu vou encarnar, certo? Eu tenho a propositura de evoluir em tais e tais aspectos. A partir disso, certo? Eu vou definir na erraticidade como, entre outras coisas, como vai ser a minha estrutura corporal, certo? Para que aquilo possa ser realizado. Se eu vou vir abastado, ou se eu vou vir com falta de recurso, certo? Para mim testar, né, as questões psicossociais, se eu vou vir fisicamente bom ou não, né? Se eu vou casar ou se eu não vou casar, certo? Isso não é pena, isso é a escolha que nós fazemos para experimentar, através das sucessivas reencarnações, várias experiências para a gente chegar no processo evolutivo. E aí, essa adulteração que foi feita, ela tira tudo isso. Ela tira toda essa percepção. E aí fica a lacuna justamente dessa falta de entendimento. E aí, quando eles botam lá, inserem lá a questão da heteronomia, a questão do dogma, a questão da fé cega, certo? Eles comprometem justamente o entendimento das pessoas que leem. Aí eu falando isso para aquele grupo de amigos, o cara fez, Márcio, agora começa a compreender porque eu não entendia. E muita gente acha a Gênesis um livro ruim, um livro chato. Isso. Veja que coisa, a gente tem muito relato disso, né? Mas, claro, se ela estava justamente desestruturada... Isso, então, não faz o sentido ao qual ela se propõe, né? Na nossa mente, não vão juntar as peças, que Exato. é a proposta do livro. Conectar justamente o espiritismo à ciência, ao magnetismo, à ideia da continuidade da existência sobre a nossa própria responsabilidade. E que tudo faz parte todas as nossas escolhas, as consequências são reflexo das nossas escolhas. Mas que a gente não vem aqui para sofrer. Não existe... o entendimento de sofrimento, inclusive, é um dos artigos que, se eu não me engano, é o 16º, né, da Gênese, que ele trabalha justamente o impacto social que essa consciência nova ela promove no futuro da sociedade. Veja que interessante. E ele foi totalmente suprimido. Se eu não me engano, foi o 16º. É só pegar a Gênese, né, essa reeditada aí da primeira e a quarta, que são os originais, e ler lá e a gente vai ver. Teve gente que perguntou, aqui mesmo assim tem uma pergunta, mostra de novo, qual é a editora? É a Federação Espírita André Luiz. Escreve Real. Essa capinha, que até agora só foi publicada em português essa, né? Porque tem ela em francês e espanhol. Exato. Então, assim, quando ele entra justamente mostrando os reflexos, né, da ciência espírita na sociedade futura, veja que interessante, eles tiram completamente esse capítulo, porque é um capítulo chave, é um capítulo que descerra justamente o link que é feito isso tudo, e como a gente deve se comportar enquanto conduta de uma consciência nova, de autorresponsabilidade, para esse
né, para essa nova percepção, né, desse plano maior, né? E aí, Márcio, eu estudando e me perguntando, mas por que a Gênese, né? Por que não não outras obras? Aí a Simone Privato, ela traz no livro dela aqui, O Legado de Allan Kardec, que é Perfeito. justamente a fonte de pesquisa dela é entre 1867 e 1887. O Kardec desencarna em 1869, né? Então, muito Exatamente. próximo do desencarne dele, como quando houve a real investida ali para tentar se modificar, porque ele já não estava mais na liderança, já tinha desencarnado. E, E, e a Gênese, ela foi lançada 10 anos depois do Livro dos Espíritos. Então, quando o Livro dos Espíritos foi lançado na França e aceito pela a ciência, e aí estourou, né? Todo mundo começou a estudar, a querer praticar, e ninguém segurou aquele movimento. Então, claro, o livro dos Espíritos, a, o o livro Evangelho. dos Médiuns, né? O livro dos Médiuns, que ele é originado das primeiras 170, 174 perguntas do livro dos Espíritos, Exato. e o Evangelho, segundo o Espiritismo, os pesquisadores não encontraram adulterações, né? Perfeito. Então, a Perfeito. Gênesis vai ser lançada 10 anos depois, né? Aí, porque o livro dos Espíritos fez justamente o que você falou. Ele trouxe as leis imutáveis, não são dogmas, são leis São leis imutáveis. naturais, leis São naturais. as leis naturais, as ditas leis morais. Não é isso que é uma parte toda desse livro, né? Que para quem não viu, acompanha as lives de Márcio, é o que ele vem falando desde o início até agora. É todo um braço do Espiritismo, que é o braço moral, né? Essa moral autônoma, né? Que está lá no livro dos Espíritos. Então, sobre eles não conseguiram interferir. E aí eles foram, né? O que você falou, todos esses ataques, toda essa trama de forças opostas, justamente lá no final, né, na última obra publicada, a Gênese tentar justamente quebrar esse braço científico, né? E é onde eclode hoje, né? Hoje nós somos amparados pela ciência, nós, né? Exatamente. Exatamente. O nosso momento, o nosso contexto histórico, né? E, Ele é um momento de amparo na ciência. E aí perfeito. tem essa verdade. Conversando com o João, ele disse assim: a verdade é feito água. Não adianta você querer segurar, ela vai encontrar uma frestinha assim e vai aparecer. Em um determinado momento ela vai aparecer. Aí eu não queria que você deixasse de falar, amigão, nessa trajetória de como a verdade apareceu. Isso é fantástico. É emocionante ler o livro, sabe? Você não consegue parar de ler, né? São 700 páginas que você lê, Com autonomia, devorando né? a autonomia, você vai devorando e você vai vendo a beleza e a cadência da espiritualidade. Que aí vem Hum, Cândido Abreu, né? Mais à frente, anos mais à frente, né? Tomou conhecimento, né? Dessa modificação, ele vai para a França, certo? Mais de uma vez, certo? E tem acesso, certo? Aos escritos de Allan Kardec, né? Que tinha sido entregue, né? Aquele grupo particular que a gente falou, o Gabriel Delano, o Camilo Flammarion, né? A esposa dele, a Amélie Gabrielle, ele lê isso tudo, né? Fica impressionado com tudo isso, né? É confiado a ele as obras, porque pela movimentação que tinha da Revolução Francesa, da Segunda Guerra, da questão do nazismo, que meio que separou uma parte da obra, foi. eles entregam ao Canuto Abreu, né, a responsabilidade de guarda disso, né, e ele traz para o Brasil, que é um local mais seguro. Aí Canuto volta para o Brasil, né, cheio de responsabilidade, que imagina, né, meu Uhum. Deus do céu, é emocionante, eu fico só imaginando, né, o peso dessa responsabilidade. Mais de Ser 40 mil portador textos, né, Márcio? Mais de 40 mil textos. Né? é inúmera quantidade. Só de cartas de Kardec tem mais de 2.000 cartas. E aí o que é que Sim. ele faz? Aí o que é que ele faz? Ele anota tudo lá, volta para cá, traz uma parte com ele,
Ele escreve esses mais de 40 mil textos, certo? Faz um acervo absurdo. Ele se detém no estudo para ver a lógica de tudo isso, porque uma das coisas que foi colocada pela espiritualidade para Kardec é que isso só seria revelado quando a codificação ela tivesse amadurecida na sua disseminação, no seu entendimento popular, né, que se chegasse ao vulgo, e, a partir daí, com a base já de conhecimento, as pessoas pudessem identificar essa adulteração, tendo como consciência, certo? A ciência na comparação com as outras narrativas, porque existe uma lógica, porque o Livro dos Espíritos ele é a base, né, de toda esse desmembramento das demais codificações. Aí ele volta para o Brasil, vai lá em Pedro Leopoldo procurar um cara chamado Chico Xavier, Olha certo? só. E conta para Chico Xavier o que ele descobre, né? E Chico Xavier faz. Então, vamos revelar. E os dois, numa conduta extremamente respeitosa, eles, vamos primeiro consultar a espiritualidade para ver se como a gente vai articular essa divulgação. E a espiritualidade, através de Emmanuel, que ele diz, olha, eu não venho aqui falar em meu nome, eu venho aqui representar um grupo que justamente me precedeu, que fez toda a regência da fundamentação, junto na coordenação com Allan Kardec, os espíritos que transcreveram a obra. Pelo Espiritismo, né? Pela obra. Isso. E aí ele diz, aguarde, porque não é o momento de se propagar no Brasil, porque precisa ser traduzida, certo? Precisa ser estudada e colocada com coerência, para que a forma, você sabe que a forma faz toda a diferença numa comunicação, né? Então, colocar simplesmente isso, né, à baila ia causar um furor. Então, precisava de uma metodologia, precisava de um tempo certo também do espiritismo amadurecer no Brasil. E aí o Canuto Abreu, né, já perto de desencarnar, ele já coloca a filha dele sobre a regência, porque tinha que chegar um momento propício. E eles ficavam perguntando o tempo todo, que momento é esse? E foi passando de geração em geração. A mãe também, próxima a desencarnar, passa para o filho, o neto de Canuto Abreu, o Lian Abreu, né, e deixa ele a responsabilidade. E aí, quando eles têm, aí vem toda aquela regência, né, que ele encontra a partir do movimento de Simone Privato, que foi para lá, que fez a tradução, o Paulo Henrique Figueiredo volta, né, com essa informação, consegue acesso a essas obras, faz as traduções, e esse método que você falou no início, veja que interessante, o cara era um ateu, certo? E era professor, né, de medicina, e aí na frente de onde ele morava, se eu não me engano, tinha um centro espírita, e como ele foi desenganado por um câncer, a esposa dele fez, olha, já que a medicina da fiscalidade não tem mais nada a te oferecer enquanto cura, atravessa a rua, vai naquele centro espírita ali e tenta algo maior, e ele vai completamente, sabe aquela coisa assim, não tenho nada a perder mais, vou ali. Aí vai lá. As obras do magnetismo, né? Aí vai lá, se encontra desse espírito, com o Paulo Henrique, que estava iniciando um grupo de estudo, né? E ele se junta e ele diz, né, o que ele faz e que ele é tradutor, que eles precisariam traduzir ao pé da letra, né? Álvaro Gleran. Isso. Aí você veja toda essa movimentação que vem dessa regência da informação do magnetismo, dessa recuperação do Paulo Henrique Figueiredo, da tradução da Gênese, né, do original. Então, veja o esforço, veja a métrica aí da espiritualidade nessa regência toda, para essa informação chegar no dia de hoje, 6 de maio, aniversário de Alexandra, e a gente colocar no nosso grupo, certo? Esse chamado para a gente voltar a um estudo, né, com um novo olhar, né, uma informação que só de 2018 para cá que foi lançada, né? Então, assim, de 2018 para... Isso, e lembrando que são as correções necessárias para a gente continuar evoluindo. É aquilo que você trouxe, a evolução particular, né, digamos assim. E o espiritismo, porque eu ouvi algo do tipo assim, já ouvi rumores, mas aí o espiritismo está todo errado.
não tem nada a ver isso. Tem nada As a ver. obras, Tem nada a as ver. principais obras daquela época até agora não sofreram adulteração. Não, dá As nada não. alterações que estão sendo corrigidas são as correções necessárias para a gente evoluir agora no meio científico. Perfeitamente. Que era o link que faltava, que tinha sido suprimido através das adulterações. E aí, de 2018 para cá, um grupo muito esforçado, muito sério, está fazendo a propagação, né, dessa adulteração, mas não com foco no conflito, certo? Mas Com estão foco. dizendo que a gente vai cair, mas não tem problema não. Continua aí. Então, assim, o que é mais importante nesse momento? Ler essas obras, certo? De Simone Privato, de Paulo Henrique Figueiredo, certo? Ler a Gênese, com base nessa que você mostrou da FEAL, para haver esse comparativo. E a gente, Alex, eu acho que, como a gente falou mais cedo, eu acho que é um compromisso nosso de trazer mais esse assunto, porque eu tenho certeza que isso vai promover muitas indagações na cabeça das pessoas que estão nos escutando e daquelas que vão ver posteriormente, e a gente trazer, sabe, a fundamentação disso tudo, explicando pormenorizado, né, como encaixar essa questão, até porque a nossa proposta para esse ano é a ciência espírita, né? Então Isso. faz parte disso. Ler o livro O Revolução Espírita, eu fiquei fascinado, ele contando a história das passagens, né? Porque a passagem passagem tal, são galerias. E ele trazendo justamente que o proletariado ele era mantido pelo império dentro de muros nos guetos, né? Os guetos eram murados. E as passagens eram justamente para controlar a entrada e saída das pessoas. E com o afastamento dessa classe operária para a periferia, né, as passagens viraram galerias que deu origem aos shoppings, por exemplo. Né? Então, é muito bacana o relato histórico, muito interessante. É muito interessante. E assim, o que é mais bonito de tudo é a gente compreender que isso é um risco sério, mas é um risco dentro de uma obra, certo? E que o Espiritismo, ele é uma ciência rediviva. Ela evolui o tempo todo, porque a gente evoluindo, a nossa consciência evoluindo, a gente vai tendo acesso às novas informações que são dadas durante a história da humanidade, regida por essa pedagogia divina, colocando cadencialmente essas informações para a gente. Cara, como eu falei na última live, nós ainda somos muito primitivos, né? E isso não nos apequena, né? Isso mostra o quanto a gente tem para caminhar, mas o quanto a gente já evoluiu. Isso é massa de ver. E aí a humildade nos coloca numa posição de dizer, opa, tem muita coisa para ver, então vamos usar dessa motivação, vamos usar, sabe, dessa nova consciência, da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, dessa fundamentação científica para embasar uma nova experiência de vida, que é essa a grande revolução do Espiritismo, é embasar uma nova consciência de vida. A ideia de que você é responsável pelo teu crescimento, não é? Não entregar, não delegar a outra consciência, não é? Aquilo que você mesmo pode fazer por você. E às vezes está bem pertinho de chegar a alguns objetivos que vão te fazer bem mais realizados, digamos assim. E a gente não se esforça por acreditar que isso deve ser heterônomo, deve vir de fora. E aí, a ideia trabalhada pelo Paulo Henrique Figueiredo, e eu acho que é uma das ideias centrais, é justamente de que você é responsável pelo seu caminho. E que esse caminho ele não cessa de evoluir, que é a máxima do Espiritismo. Né? Nós não retrocedemos, nós sempre evoluímos. Muito bem, meu amigo. Saiba que você me ajudou muito a evoluir nessa hora que passamos juntos aqui. Que coisa boa. Eu que agradeço demais essa troca. Muito obrigado sempre. Fomos ameaçados por Alexandra de invadir a live, né? Se a gente não falasse dela. Mas ela é sempre bem-vinda, sempre. Alexandra é uma pessoa muito especial. Isso, gente. Então, muito obrigado, Márcio, tá? Todo mundo que participou. O Paty está dizendo aí que vai colocar as capas dos livros nos stories. Então, vamos lá. A gente volta. A gente nem mostrou, vamos passar bem rápido assim, ó, pro povo. Ainda tem esse aqui, ó. Isso, não digo, exatamente. Não mostro. A fundamentação, né, da ciência, a fundamentação
É Nação o Unida, quarto livro o do quarto Paulo livro. Henrique Figueiredo, lançado há pouco. É todo um trabalho, gente, todo um trabalho que não cessa, não para de acontecer, de crescer. Então, um forte abraço a todos, permaneçam em paz, firmes na caminhada, né? Conectem-se com o Pai Maior, tá? Com o Pai Maior, com Deus, meditem, façam as suas intenções, boas intenções. Joia, amigo? Perfeito, perfeito. Eu agradeço, Alex. Obrigado, obrigado a todos. E aí, tá, mandem perguntas, que aí isso até ajuda a gente a reger, né, de que forma a gente vai colocar essas novas informações. Mandem perguntas sobre isso. A gente vai É, produzir aí grandes lives ainda. sim. Obrigado, Valeu, amigo. amigão. Obrigado. Um Até abraço mais. grande. Tudo de bom.